Se eu te disser que cozinhar profissionalmente tem tanto de amor quanto de pancada física e emocional, você acredita? Ou você ainda tá preso naquela imagem de reality show, com um prato bonito em close e jurado fazendo discurso? Cozinha na sua cabeça pode ser a sua casa. Aquela sua panela favorita, playlist tocando no fundo, você cozinhando pra gente que você ama. Até aí, beleza. Só que a cozinha profissional é outro planeta. É pedido ali, ó, apitando, é alguém entrando lá no fundo. Mesa 12! É aquele calor insuportável de forno industrial. É o óleo ali, ó, estalando, e uma fila de comandas formando a rabiola e não espera o seu humor estar bem. É o lugar onde o amor pela comida existe sim, mas ele divide espaço com meta, custo e relógio. E aqui tem uma virada importante. A profissão de cozinheiro, cozinheira, pizzaiolo, confeiteiro não nasceu no Instagram. Ela vem de décadas, de séculos de evolução de restaurante, de hotel, de cantina, boteco. Só que muita gente conhece hoje esse universo por programas como MasterChef, programas de TV, aquele prato lindo com a trilha sonora épica. Mas não vê a parte da pessoa que está lá atrás da boqueta há 8, 12, 16 horas em pé, sem ver a família, sem saber o que é final de semana há meses. As redes sociais dão aquele verniz de glamour na realidade. Aquela foto de empratamento perfeito. Aquele corte de câmera lenta. Aquele close ali na manteiga derretendo. Mas não mostra o cozinheiro tomando bronca porque o pedido atrasou. O prato sendo refeito depois de cair no chão. O ajudante tentando não chorar por conta da queimadura no meio do serviço. A edição geralmente corta o suor e mostra só o resultado final. E eu não tô aqui falando isso como ranço, eu tô falando aqui como Thiago Shinobi. Como ex-desenvolvedor que já está no ramo da cozinha profissional há mais de 15 anos e foi para a universidade aprender melhor como funciona esse sistema. Eu amo o universo da minha profissão, mas eu também carrego no corpo e na mente o preço dele. E esse episódio é justamente isso. Tirar aquele filtro de glamour e te mostrar a cozinha como ela realmente é. O lado bom, o lado péssimo e o que acontece quando esse jogo te leva até o burnout. Então sim, vai ter história, vai ter dado, vai ter a realidade mostrando que até o topo dos melhores restaurantes do mundo sofrem com os mesmos problemas do boteco do bairro. Mas primeiro a gente precisa alinhar aqui o básico. Qual é a diferença real entre cozinhar em casa e cozinhar profissionalmente? Então bora servir a primeira entrada desse menu. Antes de qualquer estrela Michelin, antes de qualquer reality show de TV, tem um nome que define a alta gastronomia e que morreu aos 48 anos consumido pelos seus próprios fogões. A ideia de sentar em um restaurante, escolher um item dentro de uma lista e pagar individualmente começou a se consolidar lá na França entre o século XVIII e o século XIX. Isso depois da Revolução Francesa e do fim dos banquetes da aristocracia. Antes, o comer fora era taverna, estalagem, comida de estrada, comida coletiva. Não tinha muito esse conceito de prato individual escolhido e pago por você. E aqui entra Marie-Antoine Carême. Ele trabalhou para reis, czares, diplomatas e a elite da Europa no início do século XIX. Ele é chamado até hoje de cozinheiro dos reis e o rei dos cozinheiros. Ele criou categorias inteiras de molhos que a gastronomia usa até hoje. Ele levou a cozinha francesa ao nível de arte internacional e com isso deixou um legado imenso. Mas a parte sem glamour que poucos contam é que ele morreu aos 48 anos com os pulmões destruídos por conta da fumaça dos fogões a lenha das cozinhas que ele trabalhou. Ou seja, um dos maiores nomes da gastronomia mundial foi consumido pelo seu trabalho. Sem proteção, sem reconhecimento do dano ocupacional, sem nenhuma preocupação com o seu bem-estar. Descartado como qualquer trabalhador do período. Isso daqui não é um detalhe histórico, é um padrão que a profissão carrega desde o seu início. Décadas depois, Auguste Escoffier reorganizou a cozinha num sistema usando a sua experiência militar. Ele dividiu as funções em estações e criou a brigada de cozinha. Chefe, sous-chefe, responsável por molhos, grelha, peixes, confeitaria, padeiro. A lógica ali não era alimentar o ego, era eficiência. Muita gente fazendo coisas diferentes ao mesmo tempo sem um ficar batendo cabeça com o outro. E essa estrutura existe até hoje, mesmo em cozinhas menores, comprimidas. Às vezes o mesmo cozinheiro vai acumular grelha, fogão, chapa, fritadeira e montagem numa mesma noite. E junto dela vem uma outra variedade de formatos. À la carte, menu do dia, banquete, buffet, menu degustação de alta gastronomia. Cada um deles com um fluxo diferente, mas todos desempenhando a mesma base. Função clara, comunicação rápida e alguém coordenando tudo, o chefe. Em casa, se o jantar atrasa, você se desculpa.
No restaurante, se um componente atrasa, você atrasa a mesa, você vai perder o prato, você joga o custo no lixo e ainda pode colocar em xeque a reputação da marca. Então entender essa origem quebra aqui uma ilusão. O que você vê como arte é só a pontinha do sistema, que desde antes de Carême consome os seus melhores e continua consumindo hoje. Então agora deixa eu te levar para dentro desse sistema. Um dia real da cozinha profissional. Em muito vídeo por aí, você vê aqueles pratos já chegando prontos na bancada. Mas hoje eu quero te levar para trás da câmera, do início ao fim do dia. O dia de uma cozinha profissional começa muito antes de abrir as portas para o cliente. Tem aí o pré-preparo, a famosa mise en place. Cortar, porcionar, marinar, etiquetar, organizar a geladeira, deixar tudo ali pronto. Enquanto você estaria ali dentro de casa pensando o que fazer na hora do jantar, a cozinha já está rodando ali há horas, deixando tudo pronto para que na hora do pico nada falte. Em muita casa, a equipe da manhã já faz pré-preparos para a equipe da noite que vai usar. Vai ter aquele revezamento ali que lembra até plantão de hospital, um passando o turno para o outro. E aí quando o salão abre, começa o pico do serviço. E é ali que o relógio manda. Vai chegando comandas ali, ó, em sequência. É mesa com 2, mesa com 4, pratos diferentes, pessoas com restrições alimentares, pratos que precisam ser sincronizados para saírem juntos. E aí cada estação executa a sua parte. O passe lá na boqueta vai checar se o padrão está correto. Alguém estará lá controlando o timing dos processos. E aí um erro simples, um arroz que passa, uma proteína que ficou fora do ponto, vai derrubar a sequência inteira. Aqui cozinhar não é só caprichar, é respeitar tempo, ordem, ficha técnica. E muitas vezes improvisar quando faltou insumo e ninguém quer saber da sua desculpa. E em fins de semana e feriados, isso vai dobrar de intensidade. Almoço cheio, jantar lotado e às vezes evento junto com o serviço padrão ao mesmo tempo. Pausa para comer? Às vezes é em pé, do lado da pia, sentado na caixa de gordura, andando de garfada em garfada entre comandas que estão saindo. E aí acabou o movimento, acabou o trabalho? Ainda não. Tem que desmontar a estação, limpar tudo, guardar as sobras corretamente, planejar o dia seguinte, checar o estoque e às vezes até resolver problema com o fornecedor. Muita gente só descansa o corpo e a mente depois que desmonta a cozinha toda. E ainda assim vai levar aquele cheiro de fritura para casa, aquele barulho de exaustor na cabeça martelando o dia inteiro e aquela preocupação com o dia seguinte. Fisicamente, horas em pé, calor constante de fogão e forno, barulho, movimentos repetitivos que com o tempo cobram o preço nos ombros, pulsos e coluna. Mentalmente, atenção plena o tempo inteiro, porque qualquer distração ali pode virar queimadura, corte, prato errado e custo indo para o lixo. Trabalha à noite, ciclo circadiano todo destruído. E quando você soma isso dia após dia, isso não é só um trabalho. Ele vira um estilo de vida que vai mexer com sono, alimentação e convívio social com amigos e parentes. E nessa área dificilmente você vai sair da escala 6x1, ou seja, sem tempo. E ainda assim, muita gente se apaixona por esse caos. E é sobre esse lado que eu quero falar agora, porque se fosse só sofrimento, ninguém ficava. Se tudo isso é tão pesado, por que tem tanta gente que entra na cozinha profissional e nunca mais sai? Porque no meio de todo esse caos, tem muita coisa bonita ali no meio. Primeiro, tem o orgulho. Ver um prato que você pensou ou executou com a sua própria mão, voltar vazio e com a satisfação do cliente, é o tipo de prazer que pouca coisa dá. Não é só fiz comida, é eu fiz parte da experiência de alguém. Um aniversário, um encontro ou só um almoço de alguém que teve um dia difícil e encontrou refúgio no que você fez. Tem cliente que nunca vai saber o seu nome, mas vai sair do lugar muito mais leve e contente. Depois tem o aprendizado. Gastronomia é um universo imenso e é impossível conhecer e saber tudo. Técnicas, culturas, ingredientes, histórias. Você vai estudar e trabalhar a sua vida inteira e ainda assim não vai saber nada, porque é muito para aprender. Cada lugar que você trabalha, cada profissional que você cruza, vira um aprendizado novo. Você testa combinações, aprende texturas, vai aprendendo com margem de acerto e erro. Principalmente aprende a lidar com o improviso. Então, para uma mente curiosa, é aquela satisfação de estar em um universo onde sempre terá algo novo para aprender. Hoje você aprende uma estação, amanhã você aprende gestão, para o futuro você pode estar fazendo consultoria, indo para a área de pesquisa. Ou para muitos, continuar dentro da cozinha aprendendo cada vez mais na prática. Tem também aí a questão do time. A cozinha que funciona bem é quando a equipe se conhece na pressão. Cada um segura uma frente e todos funcionam juntos. Tem o chapeiro ali que sabe o ponto da carne no olho. Tem a confeiteira que domina a textura. Tem o pizzaiolo que conversa com a massa como se fosse gente. Você passa por perrengue junto, corre, erra, acerta.
E com isso, cria laços que são muito mais fortes do que você criaria em outros ambientes que são mais tranquilos. Muita amizade de cozinha nasce do turno puxado, daquele cigarrinho de porta dos fundos, daquele diálogo ali sincero, desabafos. Às vezes é ali que você encontra sua família escolhida. E claro, tem a disciplina. Cozinha te força a ser focado, resiliente, rápido. Ensina a ser organizado, tomar decisões sob pressão, a resolver problemas em segundos, mas também a aceitar crítica e melhorar sempre. E quem não consegue está fadado ao fracasso. E isso transborda para a vida inteira. Você passa a ter outra noção de tempo, de compromisso e de responsabilidade. Só que aí vem um plot twist. É justamente por pessoas que amam esse universo que o mercado usa esse amor como combustível. Tipo você está fazendo o que você ama, então aguenta. E é aqui que entra a parte feia. Exploração, má gestão, negócios que nascem sem preparo e caem em cima da equipe. Então em seguida eu abro esse lado. Desde o barzinho de bairro até restaurante de alta gastronomia premiado, com dado duro e com exemplo de quem estava lá no topo falando para o mercado que esse modelo ficou insustentável. Vamos falar de dinheiro e gestão, porque é aqui que muita ilusão quebra, tanto para quem sonha em trabalhar em cozinha, quanto para quem quer abrir o seu próprio negócio. Primeiro, o básico. O setor de alimentação fora do lar, que são bares, restaurantes, bistrôs, cafeterias, dark kitchens, é um dos setores mais frágeis em termos de sobrevivência. Levantamentos da Abrazel apontam desde antes da pandemia que 8 de 10 empreendimentos não conseguem se sustentar até os 2 anos. Eles fecham antes disso. Já estudos do Sebrae sobre micro e pequenas empresas, de forma geral, também contemplando a alimentação, reforça isso. Perto de 1/3 fecha antes dos 5 anos. E a parte de comércio e serviços, que são bares e restaurantes, são os mais vulneráveis. Então, traduzindo, não falta gente para cozinhar bem. Falta gente entendendo de gestão, fluxo de caixa, custo de mercadoria, tributo, precificação, liderança de equipe. Quando o dono não sabe fazer essa parte, ele tenta equilibrar ali as contas na parte mais fácil. Corta salários, reduz equipe, estica a jornada de trabalho, não paga direitos como adicional de insalubridade. O amor da equipe por cozinhar vira justificativa para explorar. E isso não é só no Boteco da Esquina, não. O Noma, lá em Copenhague, eleito várias vezes o melhor restaurante do mundo. Ele anunciou o fim do serviço regular lá em 2023, alegando que ficou insustentável fisicamente, emocionalmente e financeiramente. Vieram à tona relatos de dezenas de funcionários trabalhando até 70 horas por semana. E muitos sem salário, em condições que esses funcionários colocavam ali, descreviam como abuso físico e emocional. E aí, quando passaram a remunerar esses estagiários adequadamente, o custo da mão de obra subiu dezenas de milhares por mês. E aí o restaurante não sobreviveu a esse reajuste. E aí nos anos seguintes, com esse ano o Noma voltando aos holofotes, começaram a aparecer relatos ainda mais pesados. Dossiês e matérias com ex-funcionários falando sobre o ambiente com agressões físicas, psicológicas, adoecimento mental, um ambiente de abuso de uma cozinha que o mundo inteiro colocava no pedestal. Então percebe aí o padrão? Desde Carme, que morreu consumido pelos fogões enquanto servia reis e aristocratas, até o restaurante mais premiado do mundo. Isso daqui não é um desabafo para dizer que ninguém presta. Isso daqui é para mostrar como o problema é estrutural. O modelo só se sustenta enquanto alguém está disposto a ser moído. E quando esse alguém para de aceitar, a conta não fecha. E no caso do Noma, eles tinham grana, os pratos eram caros, eles atendiam a elite. E é nessa engrenagem que entra o ponto mais delicado para mim. O que isso tudo fez com o meu corpo e a minha cabeça. E também com o de muita gente que talvez não tenha voz para dizer. Agora eu vou tirar a doma de professor e falar como Thiago Shinobi, a pessoa física que está sentindo as consequências desse jogo na mente e no corpo. Depois de anos de cozinha profissional, o corpo pediu para sair. Do último trampo, lesões no ombro e no pulso. Dores crônicas no corpo inteiro. Calor constante. Tarde, noite e madrugadas segurando setores praticamente sozinho. Isso sem estrutura e equipe adequada. Sem adicional de salubridade. Empresa enrolando meses para chamar técnico do trabalho e avaliar a situação. Eventos organizando no trabalho e em casa sem ganhar nada, noite sem dormir. Então chegou um momento que não era mais só cansaço, era burnout. E aí mesmo formado com honras na universidade, mais de 15 anos de experiência nas costas, o mercado te enxerga como um modelo de linha, descartável.
peça substituível. Você quebra, eles trocam. Mas quem fica com a lesão com trauma é você. Burnout não é preguiça de trabalhar. É quando seu sistema inteiro entra em colapso. Exaustão emocional, irritabilidade, crises de ansiedade, dificuldade para dormir, falta de energia até para coisas que você ama. Às vezes até cozinhar e dar uma jogadinha no meu game tá difícil. Eu precisei de acompanhamento psicológico, psiquiátrico e ortopédico para começar a reorganizar os meus pedaços. E não sou só eu. Há relatos crescentes de chefes e cozinheiros com depressão grave, também com ansiedade, uso excessivo de álcool e outras substâncias como válvula de escape. Já trabalhei com um cozinheiro que tinha que dar uma cheirada antes de trabalhar, senão ele não rendia. E tem casos de colegas que chegaram tanto no limite que, arrasta pra cima. Claro que isso vai ser diferente de cozinha para cozinha. Eu já trabalhei em lugares maravilhosos, mas também já trabalhei em muito lugar infernal. A diferença para quem trabalha nesses lugares é que a maioria engole, porque tem uma fila para tomar o teu lugar. A pessoa trabalha por necessidade. Então, por isso, além de estar com um processo trabalhista com uma empresa que me levou até esse limite, eu uso esse episódio como um megafone para representar quem não tem voz. Se você é da cozinha, talvez esteja se reconhecendo agora. Se você quer entrar na área, já entre conhecendo o pacote geral, que poucos vão te falar. Se você é dono ou quer abrir um bar, um bistrô, restaurante, o que for. Lembre que cuidar da equipe não é custo. Ela é a condição de sobrevivência do seu próprio negócio. Uma equipe não valorizada te puxa para baixo. Agora me diz aqui, se você trabalha ou já trabalhou em cozinha, qual foi o absurdo que você já normalizou? O que você gostaria que o público soubesse da nossa realidade? Então é nos comentários que esse vídeo vai virar uma roda de conversa, daquele tipo que normalmente só acontece lá na porta dos fundos, entre turnos. Então, nos vemos no próximo episódio. E até lá, cuida de você.